Hermanos, es una alegría estar con ustedes nuevamente en esta reunión tan especial y una oportunidad de estarnos juntos, aunque por satélite, por la tecnología, pero estar de alguna manera presente aquí en Caracas con ustedes y con todos los demás ahí vía satelital. Es también muy bueno estar aquí con Elder Falabella y Elder Montoya y sus esposas, estar aquí con Mónica. Hoy por la mañana salimos todos para diferentes bairros para estar con ustedes y poder un poco disfrutar de su espíritu. Salimos siempre más fortalecidos cuando venimos a Venezuela. Es interesante, regresamos con más fe, regresamos con más cerca de Dios, o con más deseo de ser mejor, para se quedar más cerca de Dios. Ustedes inspiran. Tal vez estão tão acostumbrados consigo mismo que não percebem isto mais. Pero para nós que chegamos de fora, ustedes nos inspiram. Não é assim? Nos inspiram com seu espírito, com sua força, com seu testemunho, com seu serviço. Ustedes são um exemplo e uma bendição para a igreja, uma bendição para nossa área, uma bendição para nós como líderes. Comparto com ustedes o amor de los 12. Esta semana hablamos com Elder Renland, que de tanto em tanto reportamos. Venezuela é sempre um tema, sempre em nossas agendas, com ele aqui ou com os 12 allá, sempre. Y Elder Renland entonces nos solicitó para transmitir el amor de los 12 y de la primera presidencia a ustedes. Mencionó que ellos, la primera presidencia y los 12, oran por ustedes, por su país, todos los jueves, en el templo. Ellos tienen una reunión en el templo de Lago Salado, como tenemos en el templo, un círculo de oración, como tenemos en el templo. En este círculo de oración, como a primeira presidência, os 12, eles oram por ustedes. Então, ele pediu para compartilhar isso e compartilhar o amor que eles têm por ustedes. Mas, especialmente, também solicitou que compartissem a certeza que eles têm de que o Senhor está mirando todo isso e velando por ustedes. E está cerca. E sabe o que está passando. E de alguma maneira está les bendecindo, talvez com coisas diferentes com as que talvez poderiam ter em outra situação, em outro tempo, já tiveram. Mas o que está passando em Venezuela é um milagre em la igreja, mas especialmente um milagre na vida de los membros de la igreja. Isso que queria talvez falar um pouco para vocês agora. Este milagre que está acontecendo aqui. E talvez vocês, por estarem aqui, não percebem o que está passando. É um tempo de milagres. Queria, antes, talvez, testificar de algumas coisas que escutei. Primeiro, Elder Montoya mencionou sobre que desafios fazem parte da vida. E assim é, irmãos. Esse faz parte do plano. E nós allá apoiamos esse plano sabendo que iríamos ter desafios. E era um plano que, como parte de nosso crescimento, tinha que ter estes caminhos um pouco mais difíceis. E como falou a irmã Falabella, por um caminho, por outro, cada tem seu caminho difícil. E tem que ter, porque se não temos, não progressamos. Não provamos a nós mesmos nossa capacidade de seguir adelante, não desenvolvemos força, não desenvolvemos mais fé, não desenvolvemos mais a capacidade de fazer coisas que talvez em outro momento não iríamos ter. Então, faz parte do plano. Talvez alguns pensando, pero Godoy, parece que tenho mais em minha vida do que outros têm. O paquete de desafios para mim foi colocado 2, 3 vezes. Todos temos, irmãos. Todos temos. Em el silêncio, de nossos hogares, todos sabemos que temos desafios.
porque es necesario. Mira la historia de los profetas modernos, su biografía. Mira la historia de los profetas antiguos, tan buenos, tan dedicados y aún con desafíos físicos, familiares, de diferentes maneras, emocionales, porque hace parte del paquete. Escuché una vez que el hecho de que somos dignos, esperar no tener desafíos, es como ser vegetariano y esperar que el toro no nos ataque por ser vegetariano, esperar que el buey bravo no nos ataque por ser vegetariano. No cambia la situación, el buey sigue bravo. Pero hay otra cosa que escuché: el Señor nos torna más fuerte. No cambia la situación, pero cambia a nosotros. Por eso es un proceso de nos tornarnos más fuertes, más cerca de Dios. Entonces hace parte del plan y todos tenemos. Y tal vez las injusticias de la vida, que algunas veces miramos y mira la fidelidad y otros no tanto, y son, tal vez parece más bendecidos, el Señor tiene buena memoria. Él tiene buena memoria. Y el día de juicio está por llegar, y va a llegar. Y los justos van a ser reconocidos y bendecidos. Esa es la primera cosa que escuché, que quería ser un segundo testigo. Un segundo testigo que quería ser de las palabras de Elder Falabella, que habló poco, pero habló un tema clave, hermanos, que es el diezmo. Si tuviera que tal vez salir por este país hablando de alguna de los mandamientos entre tantos que existen, que son claves, Día del Señor es clave, las Escrituras son claves, tantos son claves. Y son claves en Colombia, Ecuador, en Brasil, en Guatemala y México. Todos los demás, así como Venezuela. Pero tiene un clave de los claves en Venezuela, que es diezmo. Si ustedes quieren cambiar ese país, el camino es el diezmo. Si quieren hacer con que la economía de ese país se torne una economía más próspera, es el diezmo. Porque es donde los miembros, los santos son fieles con los diezmos, el Señor tiene que bendecir. Y para bendecir tiene que crear una economía más próspera. Entonces es una consecuencia. Para poder generar empleos mejores, para poder hacer con que ustedes tengan negocios que prosperen, el país tiene que prosperar. Entonces la fidelidad y el diezmo cambia economía de un lugar. Por eso quiero juntar mi testimonio a las palabras de Falabella, que si tiene un mandamiento, que tiene que pensar 2, 3, 4, 5 veces antes de dudar, o de flaquear, es diezmos. Y si tiene necesidades, que tal vez no tiene o que tal vez este mes comer, entre pagar el diezmo y comer, mejor pedir ayuda para comida de las ofrendas y aún pagar su diezmo. Porque pagando su diezmo no va a necesitar pedir ofrenda nuevamente el próximo mes. Yo prometo, hermanos, con toda la fuerza de mi alma, que si fueren fieles con este mandamiento, van a cambiar ese país. No estoy diciendo cambiar gobernantes o el partido A o partido B. Estoy diciendo, van a hacer la economía de ese país se tornar fuerte para que a través de ella el Señor bendiga los santos fieles que pagaron sus diezmos. Eso. Si salen de aquí con eso, nos quedamos contentos. Quero acrescentar uma coisa mais, que eu creio que está passando aqui, que talvez esses, os milagros. E quero contar, então, isso com a história de uma escritura de Josué. Hablamos muito de grandes líderes, e Josué foi um grande líder, que algumas vezes nos olvidamos dele, porque estava aí cerca de Moisés, e Moisés passou tantos milagros aí, mas Josué também hizo com que o rio Jordán se abriera.
E quero nesta passagem, então, terminar minha mensagem, utilizando essa escritura de Josué, que está em Josué 3, que diz assim. E o Senhor dijo a Josué, diga a los israelitas que quando los sacerdotes que estão cargando a arca de Jehová tocarem sus pés em el rio, vai abrir. Vai abrir. E eles se quedem listos para atravessar. E o que passou? Josué falou isso a los israelitas. E acontecerá que quando as plantas de los pies de los sacerdotes que levam el arca de Jehová, Senhor de toda a terra, se assientem sobre as águas del Jordão se dividirão, porque as águas que vienen de arriba se detendrão como em muro. E os sacerdotes iam adelante del pueblo, levando a arca del convenio. E quando os que levavam el arca entraram em el Jordão, e os pés de los sacerdotes que levavam el arca se mojaram a la orilla del agua, las águas que veniam de arriba se detuvieron como en el muro, se detuvieron por completo y se dividieron y el pueblo pasó derecho hacia Jericó. Ese es un milagro aí. Pero eso es la historia, pero que me llamó la atención. Aquí foi que passou logo depois que cruzaram o rio. E mira que o Senhor novamente falou a Josué, e Josué a los israelitas, hijos de Israel. E qual foi a mensagem? A mensagem foi que cada um de vosotros tome uma pedra sobre su ombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel. ¿De onde tinha que tomar essa pedra? Del rio, donde haviam passado. Meu rio seco. Cada um de ustedes aqui, todos esses, tome uma pedra deste rio. ¿Por quê? Para que esto sea señal entre vosotros. E quando vuestros hijos perguntem a sus padres mañana, dizendo, ¿qué significa essas pedras para vosotros? ¿Por qué tenemos essas pedras aqui em nossa casa por anos? ¿Qué hace isso aqui? Les responderéis, las aguas de Jordão foram divididas delante del arca del convenio de Jehová. Quando esta passou el Jordão, as águas del Jordão se dividiram, e estas pedras serão um monumento conmemorativo para os hijos de Israel para sempre. Gracias. Então, era para que os padres e todos aí tuvieram um testigo, um símbolo para seus hijos dos milagros que haviam passado nesta época em suas vidas. O que isso tem a ver com vocês, irmãos? Estão passando milagros aqui. Milagros que talvez não percebam. Quando venimos aqui, encontramos seus filhos, os missionários, são diferentes. São um grupo de jovens único. Com uma força, é força a palavra, creio que para eles. Seguro são jovens todavia e têm seus desafios, mas têm uma força interna que chama a atenção, como estão sendo preparados para serem famílias e líderes muito fortes no futuro. Quando nos reunimos com seus jovens, homens jovens, mulheres jovens, ou ras, em um devocional, impressionante a força, o espírito que tem aí, o sorriso e a fé que têm, aun quando as coisas estão difíceis, jovens que miram adelante. Quando nos encontramos com seus líderes, quão fortes são, quão dedicados, quanto sacrifício estão fazendo.
quando estamos com vocês, visitando seus hogares. E escuchamos as histórias de fidelidade, as histórias de sacrifício. Isso todo, irmãos, é um legado. É um legado de fé que está sendo construído aqui, que vai bendecir gerações adelante, gerações por anos. Isso necessita ser reconhecido e registrado, esses milagros que estão passando. Vocês estão se tornando pessoas diferentes. Os desafios, sabemos todos, nos ajudam a nos acercar mais a Cristo. Nos ajudam a desenvolver nossa fé, nossos talentos, nossa capacidade. Vocês estão passando por isso, irmãos. Está passando isso em sua vida. Estão cambiando as coisas que podem cambiar. Talvez não conseguiram cambiar todavia outras coisas que gostariam de cambiar, mas estão cambiando suas vidas. Estão se tornando pessoas muito fortes. Muito fortes. Estão se tornando mais semelhantes a Cristo. Estão se qualificando para regressar um dia a viver a sua presença. E esses milagros que todos que estão passando é um legado para seus filhos e seus netos. De alguma maneira, vocês têm que ter uma pedra aí, como registro disso. Josué, antes de que todo isso passasse, ele mencionou na Escritura, dizendo assim: E Josué dijo ao povo: santificaos, porque Jeová hará amanhã maravilhas entre vosotros. Isso que está passando, irmão. Santificaos. Porque Jeová está haciendo maravilhas entre ustedes. E não, talvez, podeis ver, pero está. Por isso, irmãos, eu creio que agradecer. Eu não tenho muito mais para ensinar, eu tenho para agradecer por serem tão fortes, tão fieles, tão dedicados, com tanto sacrifício que estão tendo e por tantos milagros que estão passando. A igreja aqui está se fortalecendo aún com tanto saliendo. Estão salindo por todos os lados, vocês sabem melhor que nós, mas os missionários estão trazendo, com a ajuda de vocês, outros tantos. Líderes estão se formando. Hoje por la manhã fui assistir 5 bairros, 2 capilhas, uma com 3 bairros e outra com 2 bairros. E aí fui testigo de los milagros, um exemplo. Conheci um obispo de 26 anos, jovencito, com sua esposita aí. Um obispo, 26 anos, cuidando de uma igreja. Quando isso passaria? E uma situação normal estaria mais preocupado com as atividades del baile, de quando vai ser o próximo jogo de futebol, que está haciendo, cuidando de um bairro. Maravilhas entre ustedes. Participei de um pequeno final de um conselho de bairro. Vou visitar conselho de bairro em alguns outros países, encontro aí o obispo e seus conselheiros solo, onde estão os outros? E como estava esse conselho de bairro? Lleno. Chamei Mônica para ver, mira Mônica, vem aqui. Lleno. Não tinha espaço para sentar, aí estavam todos aí. E que poder tinha aí, nesse conselho de bairro? E por que estão todos aí fortes, falando de famílias que tinham que ajudar? Porque está passando maravilhas entre ustedes. Pessoas estão saindo, pelos que estão se quedando, estão se tornando pedras. Pedras do rio Jordão. Ustedes, individualmente, cada um aqui é uma pedra deste rio, que vai se quedar como um sinal, um símbolo, um legado a seus filhos e seus netos. Sua vida é esta pedra. Você é esta pedra. Não tem que recorrer nenhum aí. Ustedes.
Soy esta piedra. Gracias por lo que estão haciendo. Ustedes vão ser reconocidos por sus hijos y nietos y bisnietos, por su fortaleza nestes tiempos difíciles. Que Dios les bendiga, que Dios le dé todo lo que buscan nesta vida ou en la otra. Él vive, está muy cerca de nosotros, aún más cerca de ustedes. Sé que é nuestro Salvador, sé que conoce cada uno en su necesidad, conoce sus sueños, sus desafíos, le conoce en detalles. Ustedes estão en la palma de sus manos, como dicen las Escrituras. Esse é su reino. Essas coisas testifico com humildade em nome de Jesucristo. Amém.